está te ouvindo. Eu não aprendo, né? Já faz tanto tempo depois da pandemia e eu não aprendo. Mas tá bom. Pessoal, só para a gente alinhar as expectativas, eu sei que num grupo de 100 pessoas, a gente tem pessoas com vários perfis aqui, talvez até profissionais de dados estão participando hoje, mas o foco hoje é a gente mostrar a ferramenta e entender melhor os seus componentes para pessoas que vão começar a trabalhar com ela, tá? Depois, numa outra oportunidade, se for o caso, a gente pode falar com o pessoal que seria da TI ou de um grupo mais técnico. Não é o foco hoje. A gente vai começar com uma apresentação rápida, antes de ir para a ferramenta, para a gente alinhar a questão de nomenclatura, senão quando eu estiver explicando alguma coisa para vocês, possivelmente vocês não vão entender a explicação pela nomenclatura que eu estou utilizando. Então, o Power BI, quando a gente fala de Power BI, veja que já aparece, essa definição é da própria Microsoft, que ela é uma coleção de serviços de software. Talvez aí já seja uma surpresa, uma coleção, por quê? Power BI não é uma ferramenta, não é um software. Isso daí, muitas vezes, a pessoa está pensando no Power BI Desktop, que é um dos softwares, no caso, o software utilizado para o desenvolvimento de relatórios. Mas dentro desse ecossistema, nós temos que ter outros componentes. Por exemplo, quem vai consumir o relatório? Ele vai estar utilizando o Power BI Desktop ou não? Então, imagine que nós temos uma gama de ferramentas que trabalham juntos, e aí a definição da Microsoft, para transformar suas fontes de dados em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Quais fontes de dados? Uma única só? Não. Nós podemos conectar a diversas fontes de dados. Daqui a pouco nós veremos isso. Um arquivo texto, uma planilha do Excel, uma API para quem é programador, um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional, entre inúmeras outras ferramentas. Um banco de dados do tipo SQL Server, do tipo MySQL, e assim por diante. Só que o Power BI, na verdade, ele foi lançado originalmente em 2010 como uma extensão do Excel. E aí talvez vocês já tenham trabalhado com isto antes do Power BI. Tinham 3 componentes: o Power Query, para a gente fazer carga e transformação de dados, porque nós podemos pegar esses dados de diversos locais e consolidarmos em um único modelo, para então nós gerarmos os nossos relatórios, tá? O Power Pivot, para a gente fazer a modelagem desses dados. Muitas vezes os dados, muitas vezes não, né? Quase sempre, os dados não estão no formato em que nós precisamos trabalhar. E depois o Power View, aí sim, para criar gráficos. Então, veja que tem uma série de etapas. E num projeto, a gente não pode ir pulando essas etapas, sobre o risco de depois a gente começar a criar relatórios que não estão no modelo adequado, e aí a gente tem problema com manutenção, ou tem uma escrita de código muito mais difícil do que deveria ser, e assim por diante. Só que, em 2015, a Microsoft englobou esses plugins que eram para o Excel e lançou uma nova ferramenta. E aqui nós estamos falando do Power BI Desktop. Então, dentro do Power BI Desktop, nós vamos trabalhar com o Power Query, o Power Pivot e o Power View. E vai ficar bem claro nos exemplos que nós vamos realizar. Eu vou até realçar para vocês, tá? Quando a Microsoft lançou isso, qual que era o público inicial? Era o setor de TI? Era o cientista de dados, o engenheiro de dados? Não. Na época, eles estavam mirando, não uma migração, mas uma complementação do Excel para usuários que gostariam de ter análise de dados, mesmo que esses usuários não sejam profissionais de dados. Por exemplo, um contador, um auditor, pode pegar determinadas tabelas, criar gráficos, criar os seus relatórios, sem depender da equipe de TI. Claro que aí a gente tem prós e contras em ambas as situações, mas um dos prós é claramente não ficar dependendo do setor de TI. Eu vou ver isso para você, eu vou disponibilizar esse banco de dados. E aí demora e acaba atrasando o seu serviço. Então, sempre há prós e contras, né? Gostaria de realçar isso. Hoje, Power BI é somente para pequenas e médias empresas? Não. Depois isso cresceu, a Microsoft
fez alterações no produto para englobar projetos corporativos. E aí, quando eu estou falando de projetos corporativos, eu estou falando assim, de lidar com tabelas com bilhões e bilhões de linhas. Algo que foge até do nosso escopo hoje, mas que é totalmente suportado por esse modelo de ferramentas. Então, nós podemos trabalhar de duas formas, eu vou estar mostrando para vocês uma dessas formas. Agora, o Power BI Desktop. Então, quando a gente vai utilizar o Power BI Desktop? Quando nós quisermos desenvolver os relatórios. Então, nós estamos falando de uma etapa do fluxo. Quais operações nós podemos fazer com ele? Conectar a fontes de dados, banco de dados, arquivos texto e assim por diante. Transformar esses dados, então, por exemplo, fazer correção de endereço. Tenho lá S. Paulo, tenho São Paulo, tenho SP como município. Não são 3 municípios diferentes. Eu tenho que ajustar isso antes de começar a consumir esses relatórios. Então, isso é um exemplo de uma transformação de dados. Remoção de dados duplicados, remoção de dados inválidos. Por exemplo, a data de nascimento é anterior a 1900. Será que isso está correto ou não? A gente remove, né? Ou a gente tenta inferir qual que é a data de nascimento baseado em outras variáveis do titular. Então, tudo isso são coisas que nós podemos discutir. Aí depois nós vamos para a criação de visuais, relatórios e publicação desses relatórios. Então, o Power BI Desktop é uma ferramenta gratuita. Vocês podem entrar no site da Microsoft, baixá-la e desenvolver os seus relatórios. Um detalhe aqui, tá? Ela é suportada hoje para quem utiliza o Windows. Então, quem utiliza macOS e Linux, ela não é suportada, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Agora nós temos uma outra vertente, que é a pessoa que vai consumir esse serviço. O seu usuário final, ele vai abrir lá o Power BI Desktop para visualizar o relatório? Não. Ele vai acessar um navegador, vai abrir um endereço, por exemplo, app.powerbi.com, vai logar com uma conta e vai visualizar esses relatórios. Então, ele pode visualizar também em um tablet, pode visualizar em um celular. Ele não precisa instalar nada no computador dele, tá? Então é um software como serviço, isso que significa aquele SaaS ali. Nós podemos configurar outras coisas, né? Quem vai ter acesso ao quê, né? Se a pessoa vai ter acesso a um relatório, ele vai ter acesso a todos os dados? Ou somente dados, por exemplo, da diretoria dele, ou do setor dele? E aí, quando eu posso organizar isso por níveis, né? Então, por exemplo, o CEO da empresa pode visualizar dados de toda a empresa, os chefes de setores somente do setor. Então, esse é um serviço que eu coloquei como gratuito e pago. Gratuito para vocês fazerem um teste. Por quê? Porque ele não permite, a parte gratuita dele não dá opção para você fazer compartilhamento de dados, de relatórios com outros usuários. Então, ele tem um negócio, quando a gente vai publicar um relatório, a gente publica como se fosse em uma pasta. Ele tem um negócio chamado Minha Workspace. Então, a Minha Workspace é sua Workspace. Só você tem acesso, né? A não ser que outra pessoa for acessar com a sua conta, né? Mas, falando da forma certa, então vocês podem testá-lo de forma gratuita. E a forma paga hoje parte em torno de $10 mensais, tá? A utilização dessa ferramenta. Lembra que eu falei para vocês do Power BI Desktop, que ele só é acessível através do sistema operacional Windows? O que acontece, por exemplo, se eu utilizar macOS, se eu utilizar Linux? Muitas das funcionalidades presentes hoje no Power BI Desktop, que são as funcionalidades do desenvolvedor, estão sendo migradas para o Power BI Serviço. Então, por exemplo, hoje eu consigo criar um relatório sem instalar o Power BI Desktop, diretamente lá no Power BI Serviço. E aí eu utilizo basicamente o meu navegador mesmo para realizar o desenvolvimento desses relatórios. Todas as funcionalidades que tem lá no Power BI Serviço tem no desktop? Ainda não, tá? Mas está acontecendo cada vez mais uma convergência e a comunidade, isso não é oficial, mas a comunidade acredita que uma hora o Power BI Desktop deve acabar morrendo, vamos dizer assim, porque simplesmente você vai acessar ou ter tudo que precisa diretamente através de um navegador, tá? Não oficial isso, tá bem?
Então, esse basicamente é o fluxo de trabalho, só para que tenha ficado claro. Nós utilizamos o Power BI Desktop, desenvolvemos o relatório e publicamos. E aí o seu usuário final, ou até mesmo você, se você for o usuário final do relatório que você produziu, não tem problema algum, consome isso dentro do navegador, ou dentro de um tablet, smartphone, porque também tem aplicativos para Android e iOS disponível na loja para você visualizar. Suíte de componentes, tem outras coisas? Tem, mas aí vai sair do nosso escopo aqui, mas somente para realçar para vocês que há outras ferramentas nessa família Power BI. Por exemplo, o desenvolvimento de relatórios paginados, aqueles que são impressos, né? Basicamente, devem ter um layout de impressão, muitas tabelas, e aí você tem outros recursos para trabalhar com isso daqui. Basicamente, nós vamos focar aqui no desenvolvimento de dashboards, tá? E aí a gente faz o uso do Power BI Desktop. Power BI hoje ele é líder de mercado, aqui é o quadrante da Gartner, né, de junho de 2024, e há pelo menos 17 anos, desde que foi lançado, a Microsoft figura como líder das ferramentas de mercado. Você tem outras ferramentas também, Tableau, que foi comprado pela Salesforce, né, a Oracle, o Google, esqueci até o nome do projeto do Google, acho que chama Looker, o Click também é bastante utilizado. Então, Power BI não é BI, tá? BI é um conceito. Nós podemos utilizar qualquer uma dessas ferramentas para implementar esse conceito e consumir esses relatórios. Só para que fique claro, né? Senão tem confusão aí em relação a esses termos. Download do Power BI Desktop. Só colocar no Google, Desktop, Power BI Desktop, download, e você vai poder baixar essa ferramenta, ou então através do Microsoft Store, aquela loja de aplicativos da Microsoft. A vantagem dela é que ela faz atualização automática, e quando aparece uma nova versão do Power BI, que geralmente é mensal, você não precisa, ele consegue fazer a atualização parcial, somente do que é preciso. Quando você vai baixar o arquivo, você precisa baixar todo o programa novamente, que é cerca de 500 megabytes, mas que hoje em dia não tem tanto problema em relação a isso. Alguma dúvida até aqui? Matamos essa parte da ferramenta. Então agora, qualquer dúvida vocês colocam aí, depois o Atila eu não estou olhando muito a tela, o Atila ou o Fábio me chama, interrompe aí e a gente responde. Em relação à modelagem de dados, aqui a gente precisa entrar numa parte um pouquinho mais técnica, porque a gente precisa entender o valor de um DW. Eu não estou falando de Power BI, tá? DW, novamente, é um conceito, pode ser implementado em vários bancos de dados, e depois, não necessariamente, eu preciso utilizar o Power BI, para que fique bem claro. Então, o que, que acontece? O seu cliente, ou vocês, como cliente, estão utilizando softwares, por exemplo, o RP da Envita, certo? Os dados que vocês fornecem ali, quando vocês cadastram um contrato, eles são gravados geralmente em um sistema de banco de dados transacional. Por exemplo, o SQL Server, que é o que nós utilizamos hoje. Tá? Só que esse banco de dados, ele está projetado para lidar com transações. O que são transações? Por exemplo, se eu estou gerando as parcelas, 60 parcelas de um contrato, eu não posso gerar 30 parcelas, acabou a energia e aquilo ficou pela metade. Então, ou faz tudo ou não faz nada. Outra coisa que ele está projetado para lidar com muita escrita. Então, vocês estão, por exemplo, utilizando ferramentas de cadastro o dia inteiro. Várias pessoas cadastrando, alterando dados e assim por diante. Será que esta seria a estrutura ideal para nós consumirmos dados? Se eu estou utilizando um relatório, ou quero criar um mecanismo, uma estrutura que dê suporte à criação dos meus relatórios, eu não estou lidando ali com escrita no banco de dados, correto? Eu preciso ter o quê? Algo projetado para me dar uma melhor performance em leitura. Porque eu preciso fazer cálculos com esses dados. Por exemplo, qual o total de parcelas vencidas no último mês do município ABC? Em clientes com faixas etárias entre 50 e 60 anos. Então, essa é uma consulta.
Eu preciso ter velocidade nisso. Então, fora o OLTP aqui, que é onde, por exemplo, o RT grava os dados, nós temos uma outra estrutura que nós podemos disponibilizar a vocês, que pode ser o mesmo banco de dados SQL Server, mas estruturado de uma forma diferente, tá? Então, oi? Seu Mário, só enquanto aproveitando a tua respirada aí, só para fechar um conceito, DW que você fala é Data Warehouse. E o que quer dizer Data Warehouse? É armazém de dados, dá para traduzir assim? É um lugar de dados disponível para consulta, é isso? É, armazém de dados. Então, você tem esses dados e algo importante, né? Você tem esses dados armazenados de forma estruturada. Então, nós temos ali uma tabela de clientes, por exemplo, e você tem todos os dados de clientes, você tem uma tabela de contratos, e assim por diante. Porque tem uma outra vertente onde você pode armazenar esses dados de forma não estruturada, pode ter arquivos lá dentro, arquivo do Word, arquivo do Excel, algo que não está curado, vamos dizer assim, e aí depois o cientista de dados ou o profissional de dados, quando for utilizar, pode fazer a transformação desses dados. Tá bem? Ok. Então, aqui são alguns pontos que eu mencionei para vocês. O OLAP, no caso, um software que vai dar suporte a um Data Warehouse, ele é projetado para cargas de trabalho de leitura intensa e pouca gravação. Ele tem poucos usuários, que geralmente você tem no OLTP, todos os funcionários da empresa consumindo o RP, por exemplo. E aí você tem, de repente, 2 ou 3 pessoas da diretoria lá que está acessando a ferramenta OLAP, porque ela precisa ter uma visão estratégica do negócio. Tá? Consultas a milhões de registros, tamanho físico maior que o LTP, e assim por diante. Aí, a gente tem algo agora, em cima do OLAP, e a gente vai disponibilizar a vocês, ou do Data Warehouse, que a gente vai disponibilizar a vocês, nós temos o modelo semântico. Então, por exemplo, o Data Warehouse nosso foi desenvolvido pela equipe de TI. Tem alguma nomenclatura que eu utilizei lá que vocês não gostam? No modelo semântico, no modelo que vocês vão criar, pensa como se fosse uma reforma que pode ser feita em cima do DW, né? Vocês podem alterar nome de tabela, alterar nome de coluna, excluir tabela, excluir coluna, mas principalmente criar cálculos. Cálculos esses que vão ser utilizados nos relatórios. Porque cálculos, nem tudo é simples. Fazer uma soma, fazer uma média, fazer uma agregação qualquer. Eu quero um cálculo do percentual de variação das minhas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso é um cálculo que vocês fazem lá no Power BI Desktop, ele fica gravado nesse modelo semântico e depois, inclusive, vários desenvolvedores podem utilizar esse mesmo cálculo para criar esses relatórios. Então, pensa que é algo como vocês podem melhorar. Por exemplo, um cálculo seria, por exemplo, calcular o número de dia em atraso, porque eu não tenho isso gravado, né? Isso. A gente pode até fazer esse exemplo, né? Porque o que é, por exemplo, o dia em atraso? Primeiro eu preciso ver se a parcela não está vencida. Né? Se ela tiver vencida, aí eu tenho que calcular, por exemplo, a data atual menos a data de vencimento. Então é uma lógica que eu posso acrescentar como desenvolvedor que eu vou utilizar. Claro que depois vocês podem, imagine, por exemplo, o Fábio que trabalha na SAF, por exemplo. O Fábio, como desenvolvedor, ele pode criar esses cálculos e depois disponibilizá-lo para outras pessoas da empresa, que não são da TI, por exemplo, criarem os seus próprios relatórios utilizando esse cálculo dele. Tá? É uma possibilidade também. Você pode diretamente criar os seus cálculos ou você pode utilizar cálculos criados por terceiros, por nós ou por pessoas da sua própria organização. Eu acho que é isso. Agora, só mais 2 definições e a gente já vai para a ferramenta, tá? O que é um modelo estrela, quando eu falo para vocês? Aqui é a forma como nós organizamos os dados, tá? Uma tabela fato é uma tabela que contém fatos, mas o que é um fato? Um fato é algo que aconteceu
em um determinado período do tempo. Geralmente, a definição é essa. Então, uma assinatura de contrato, um cancelamento de contrato, uma ligação que o cliente fez para você, uma reclamação ocorrida em um site. Tudo isso são fatos. Então, por exemplo, pagamento de uma parcela. Você tem lá em qual caixa aquilo foi cobrado, se ele pagou com dinheiro ou não, se ele atrasou ou não. Isso é um fato. As tabelas de menção que ficam em volta dessa tabela fato é o que vai permitir nós segregarmos esses dados fato, esses fatos que aconteceram. Então, se na minha tabela fato eu tenho assinatura de contrato e eu quiser saber qual que é a quantidade de contratos assinados por município, município é uma dimensão, não é um fato. Presidente Prudente, São Paulo não é um fato, não é algo que aconteceu. Tá? Por vendedor, eu quero saber quem são os meus 3 melhores vendedores. Eu tenho uma tabela de menção que é fato. Daqui a pouco nós já vamos ver todas elas e vai ficar bem claro. Uma tabela fato especial que nós temos é a tabela calendário. Então, eu quero segregar o meu fato, né, por ano, por mês, por trimestre, por dia da semana e assim por diante. Legal? Até aí? Nós temos uma outra vertente aqui, que é quando tabelas de menção podem ser ligadas com tabelas de menção. O que seria isso, por exemplo? Imagine que eu tenho uma tabela fato aqui que foi um plano que foi vendido, certo? Então, eu tenho lá a data que aquele plano foi vendido, quem que é o titular, tudo, né? Eu vou ter aqui na tabela aqui o código do plano. Tá? Então, se eu quiser visualizar essas informações por plano, eu tenho uma tabela de menção de plano. Tá? Mas e se eu quiser visualizar essas informações por empresa? Então, eu posso ter vários CNPJs na minha organização e cada CNPJ tem diversos planos. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, as empresas. Então, quando eu segrego essa informação e seleciono uma determinada empresa, a empresa filtra plano e vai filtrar essa tabela fato aqui. Eu vou visualizar somente os fatos daquela empresa específica, né? Tudo bem? Eu não vou fazer a instalação, né, pessoal, do Power BI. A gente vai fazer um teste de conexão aqui, para eu mostrar para vocês como que seria, por exemplo, o processo de importação do nosso Data Warehouse. Então, são 2 soluções possíveis. Uma solução seria conectar direto no banco de dados, no SQL Server. Então, traz esses dados já modelados, né? E aí você pode trabalhar no seu próprio modelo semântico para criar os seus relatórios. A outra possibilidade seria utilizar um modelo semântico nosso, né? Então, aí você conectaria em algo chamado fluxo de dados. Seu Mário, posso aproveitar exatamente esse ponto para fazer um lembrete aqui? Claro. Pessoal, esse Data Warehouse, esse armazém de dados, está disponível para todas as empresas do grupo. Não importa se tem o ERP ou não tem nada a ver com o ERP, tá? O que precisa para os dados da sua empresa estarem aí? Todo mundo já sabe de outras reuniões, vocês precisam exportar os dados para o Data Warehouse. Quem no final do curso, ou durante o curso, se interessar por usar essa ferramenta e ter o Data Warehouse, fala em off, já manda e-mail para mim, ou para o Fábio, ou para a Carla, para a gente ajudar vocês a gerarem esse layout, tá? Só quero relembrar, isso aqui não tem nada a ver só com RP. Quem tem o RP tem isso, quem não tem também tem, tá? Esse Data Warehouse é um produto da Data Science nossa, né? Do nosso serviço de ciência de dados, tá? Então, isso aqui é disponível para todo mundo, tá ok? Depois a gente discute detalhadamente como fazer para acessar, tá bom? O que ele vai fazer aqui agora é pegar uma empresa que já usa, que autorizou a gente usar como exemplo, e fazer o acoplamento, para vocês verem como é que acopla, tá bom? Desculpa a interrupção, seu Mário, só para e está disponível para todo mundo. É isso. Então, eu abri o Power BI Desktop e eu tenho já essa carinha aqui, né? Essa interface que eu posso utilizar. E aí eu já posso, como eu sei que a minha fonte de dados está ou em um fluxo de dados, que é um modelo semântico,
ou de forma mais bruta em um banco de dados, eu posso fazer essa conexão direto clicando aqui, ou eu posso iniciar um projeto em branco, só para vocês verem o visual aqui. Se vocês, quando instalarem, rapidinho aqui, quiserem fazer um teste rápido, para não ter que conectar em um banco de dados, tem a opção aqui, ó, usar dados de amostra, carregar dados de exemplo. Ele vai conectar em uma planilha do Excel, que já é instalada junto com o Power BI Desktop, para que vocês possam experimentar o software. Então, por exemplo, existe naquele dados de exemplo uma planilha chamada aqui financeiro, com várias informações. Tá? Eu posso clicar em transformar dados, e aí eu vou para o componente chamado Power Query, lembra dos componentes que nós falamos? Power Query, então, é para nós fazermos transformações de dados. Eu posso vir aqui, por exemplo, em segmento e falar assim, ó, não quero importar todo mundo, eu quero importar somente vendas do governo e de negócios pequenos aqui, né? Vou tirar o Enterprise aqui, ó. Veja que eu já apliquei um filtro. Eu quero de um determinado país, ou de um determinado produto. Eu quero, sei lá, multiplicar a quantidade de produtos vendidos pelo preço unitário. Todas essas informações nós podemos realizar aqui, no Power Query. Uma vez que você terminou o seu processo, ó, por exemplo, isso aqui é o quê? Isso aqui tem que ser do tipo data. Ó. Por quê? Porque se for texto, você não consegue fazer operações com data. Então, quanto que é hoje menos 31/12? Então, tem lá 21 dias ainda, consigo realizar operações, né? Neste período. Depois que a gente faz todo esse processo de transformação dos dados, você clica em fechar e aplicar, e aí você volta para o Power BI Desktop com aquela tabela já importada. Veja aqui. Mas essa tabela, será que está pronta para o uso? Lembra que a gente falou do modelo semântico? Então, eu tenho aqui uma opção, ó, exibição do modelo. Que seria que seria a parte para nós realizarmos a modelagem desses dados. Por exemplo, convertendo essa tabela, a gente chama de tabelão, né? Um tabelão que tem todas as informações, em um modelo do tipo estrela, que vai possibilitar a gente a criar cálculos de forma mais simples. Então, essa seria aqui a ferramenta para nós realizarmos estas transformações. Por exemplo, quando eu arrasto aqui, ó, total de vendas pro meu relatório, e aqui seria a parte do Power View, né? Ele fala assim, ó, 99 milhões em vendas. Ora, mas por que ele está somando? Em algum momento a gente falou para ele somar? Porque se eu olhar aqui, eu tenho várias vendas e cada uma com o seu próprio preço, sale price aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele, para facilitar, falou assim, ó, provavelmente você está querendo somar as vendas. E já trouxe isso para nós. Ele criou algo chamado medida implícita. Daqui a pouco nós vamos criar as explícitas, tá? Mas eu poderia clicar com o botão direito aqui e falar assim, ó, não quero a soma, eu quero, por exemplo, a média. Então, a média de vendas minha é em torno de 165. Tá? Vamos pegar aqui e visualizar essas informações por país. Lembra que eu falei que a gente pode segmentar essas informações por dimensão? Ora, mas aqui a gente não tem uma tabela fato, uma tabela dimensão, a gente tem só uma tabelona. Mas ainda assim é possível. Então, mesmo que vocês tenham dados aí que vão trabalhar desta forma, vocês conseguem fazer essas alterações. Ó, eu vou mudar isto para uma matriz. Tá vendo? Ele colocou lá 165 mil. Só que eu quero visualizar isto por país. Então, eu tenho o country aqui. Ó. Eu vou arrastar para cá. Ó. Então, agora eu tenho a média de vendas por país. Eu vejo que a média de vendas no México é inferior, por exemplo, ao Canadá, que seria o maior. Tudo bem? Quero segregar isso por outras informações, por exemplo, pelo segmento. Ó, eu posso trazer para cá, ó. Simplesmente arrasto para cá, ou para linhas aqui. Ó. O que eu consigo fazer agora? Então, por exemplo, no Canadá, eu consigo visualizar essa média por segmento. Que, no caso de vocês, poderia ser plano.
quero trazer isso para a coluna, por exemplo. Então, segmento eu vou trazer aqui, ó, para a coluna, tá vendo? Ó. Então, eu tenho já uma tabela dessa forma aqui, ó. Posso transformar isso em gráfico? Posso. Por exemplo, eu posso clicar aqui num gráfico de barras, ó. E agora eu estou visualizando esta informação por segmento. Ou por país. Tá vendo que a gente consegue navegar na hierarquia, ó? Posso descer, né? Posso explodir isso. Então, dentro de um determinado segmento, dentro de um determinado país, quais são os segmentos e assim por diante. E aí a gente vai trabalhar também na questão da melhoria visual desses gráficos. Mas aí a gente já faz utilizando os nossos dados. Eu só quis mostrar para vocês como que é simples começar a utilizar a ferramenta. Eu vou remover essa tabela que nós conectamos, né? Aqui é o nosso modelo, que são dados de exemplo. Aí ele dá esse erro, né? Porque agora nós não temos mais esses dados aqui. Não tem problema. Então, somente para mostrar, ó, eu posso vir aqui em obter dados, mais, e olha quantos conectores nós temos. Lembra que eu falei para vocês que nós podemos utilizar um banco de dados? Olha aqui o banco de dados, SQL Server. Vou clicar em conectar aqui, tá? Ele pede qual que é o servidor do banco de dados, ou seja, a máquina na qual esse banco de dados está hospedado. Aí a gente passa um endereço IP para vocês. Aí ele pede qual que é o banco de dados, né? Opcionalmente eu posso já digitar o nome do banco de dados aqui, senão ele vai trazer todos os bancos de dados. E não é necessário. Posso clicar em OK. Ele conectou e agora ele está mostrando aqui tabelas do nosso banco de dados. Tá? Então, por exemplo, o que for DIN aqui são tabelas de menção. Tudo isso a gente pode trazer para o nosso modelo. E tabelas fato, qual nós temos? Hoje nós temos as parcelas em si, então cada linha é uma parcela, esteja ela em um contrato que foi cancelado ou não, esteja ela vencida ou não. Tudo que for parcela nós temos nessa tabela ST parcelas. ST parcelas não, desculpa, fato contratos, tá? E temos fato funeral também. Então, cada linha dessa tabela foi um óbito que ocorreu. E aí eu tenho informações daquele óbito, qual foi a data, quem foi o titular, se estava vinculado a um plano ou não, porque pode ter sido particular, se teve subsídio ou não, entre várias outras informações. Feito isso, basta clicar aqui em carregar e a gente vai trazer esses dados para nós trabalharmos. Só que da forma como eu estou trabalhando aqui, né, eu traria dados de todas as empresas. Eu não quero fazer isso. Teve uma empresa que forneceu, possibilitou a gente a mostrar os dados. Nós estamos trabalhando com uma parte, uma amostra dos dados dela. Então, tudo que a gente visualizar aqui não é real, é uma conta parte da história, tá? Então, justamente por causa disso, eu já fiz a filtragem aqui. Então, eu tenho já o meu modelo aqui com as tabelas que apareceriam se eu esperasse o carregamento ali na etapa anterior que eu acabei de fazer. E voltaria exatamente para essa tela aqui. Tá bem? Vamos lá. Então, eu terminei a etapa de ETL. Claro, terminei. Se eu quiser fazer alguma outra transformação, eu posso clicar aqui em transformar dados e eu volto lá para fazer as outras transformações que forem necessárias a qualquer momento, tá? Mas eu vou pular essa parte porque, no geral, no contexto geral, nós já estamos oferecendo esses dados estruturados a vocês. Então, nós vamos para a parte de modelagem. Suemar, agora complicou, né? Porque agora ficou uma confusão danada. O que é esse monte de tabela? Como que eu compreendo isso? Ora, vamos devagar. Eu vou criar aqui, ó, um novo layout, tá vendo? Aqui embaixo. E aí eu vou trazer apenas uma tabela fato. Então, a tabela fato de funerais, ó. Tá? Trouxe aqui. Vou até escrever aqui no layout, aqui embaixo, ó, funerais. Para eu poder visualizar as coisas separadas, né? Porque daqui a pouco a gente tem 10 tabelas fato, e como que faz, né? Agora eu posso clicar com o botão direito e adicionar tabelas relacionadas. Então, todas as tabelas que têm relação com o funeral, elas são adicionadas automaticamente aqui para mim. Então, os funerais eu posso segregar, né?
por empresa, posso segregar por ano, mês, dia da semana, pela forma de pagamento dele, pelo local de recebimento. Viu que ficou parecido com uma estrela aqui? Né? Já o contrato, né, ou a parcela do contrato, nós vamos criar um novo layout aqui, ó, eu vou chamar de parcelas. Vou trazer a minha fato contratos para cá e vou fazer a mesma coisa, adicionar tabelas relacionadas. Ó. Veja que eu tenho também, né, o formato aqui de uma estrela. Talvez não fique tão claro aqui porque começa a ficar muitas tabelas, né, mas veja claramente aqui que eu tenho formato, tá? O formato aqui, é claro, é só visual, né, pessoal? Não tem nenhuma... Fisicamente, não precisa estar em uma determinada posição aqui. Então, agora eu posso visualizar os contratos ou as parcelas pelo status do contrato, se o contrato está cancelado, se ele está suspenso, se ele está normal, por informações de calendário, por informações do titular. Então, eu posso colocar pelo estado civil do titular, pelo gênero, pelo nome, pela fidelidade do plano, se é um plano de 30 a 60 meses, de 12 a 24 e assim por diante, pelo número de dependentes, pelas informações do plano, vendedor, tipo de parcela, porque aqui a gente está falando, ó, parcela, geralmente é aquela parcela do plano mesmo, mas a gente pode ter ali coisas que são relativas à emissão de carteirinha ou alguma outra taxa de adesão, enfim. Aqui, então, eu trabalho com a questão da modelagem. Tá? Feito isso, a gente pode começar a criar nossos primeiros relatórios. Veja que eu não fiz praticamente nada por enquanto, né? Está praticamente tudo feito. Claro que vocês podem realizar depois também as alterações no modelo de vocês. Eu vou criar um relatório que não precisa de informações de dependência, eu posso simplesmente excluir. Tá tranquilo até aí, pessoal? Tá dando para enxergar o que dá para fazer aí? Pessoal, fiquem à vontade, hein? Eu acho que deve estar um pouco difícil ainda visualizar, porque não pegou exemplo palpável, mas vocês interrompam a gente se tiver dúvida, por favor, tá bom? Vamos lá. Então, vamos trabalhar com fatos funerais. Fatos funerais não, com fatos contratos aqui, com a parte da parcela. A gente tem mais lógica para trabalhar aqui, tá? Novamente, modelo semântico. Ah, Suemar, eu não quero utilizar a nomenclatura que você deu aqui. Para mim, empresa aqui deve ser código da empresa. Clica aqui, altera, e você começa a trabalhar com sua própria nomenclatura. Tá? Se eu pegar aqui contrato que é a chave do contrato, é o código do contrato, e eu trazer para cá, ele me deu o valor de 423.076. Tem algum sentido eu somar? Tem dois clientes, um de código 1 e um de código 2. Eu arrasto para cá e ele me dá como resultado 3? Não tem, né? A gente não quer que ele faz, por exemplo, essa medida implícita. Tá vendo que tem um símbolozinho aqui do somatório? Né? Nós podemos realizar essas alterações no nosso modelo semântico. Por exemplo, eu posso ir lá na minha modelagem, vou até excluir aqui. Posso ir lá na minha modelagem, selecionar aqui, ó, contrato key ou contrato inscrição. Que foi essa daqui, né? Cadê? Posso selecionar aqui. Aqui mesmo, desculpa. Contrato inscrição. E clicar em propriedades aqui. Em avançado, por exemplo, eu falo assim que eu não quero, por exemplo, resumir este valor. Vou colocar nenhum, por exemplo. Quando eu trago agora essa informação de contrato key ou contrato inscrição, ele não vai mais fazer esse somatório. Ó, pegar aqui o contrato inscrição, vou trazer para cá. O que ele traz agora? Ele não soma mais. Tá? Então a gente tem que ficar um pouco esperto quando está começando em relação a isso. No geral, lá. Tira só uma dúvida minha, eu acho que eu me perdi um pouco no meio das informações. Essas bases aí que a gente está trabalhando agora, a gente importa ou ele está extraindo direto de um outro programa, tipo o Invita? A gente importou de um banco de dados. A gente extrai e aí importa. Aí esses dados vêm para você, vêm para sua máquina. Tá.
inclusive tem duas possibilidades. Sim. Você tem como importar esses dados localmente para sua máquina, você trouxe ela, né? Sim, E a outra opção seria o quê? A consulta, mas aí é para quando a gente está trabalhando com muitos dados. Então, às vezes, entendi. vamos supor que o seu computador não tenha memória suficiente para lidar com bilhões de linhas. Tá? Então, esses dados, eles permanecem no servidor. Quando o usuário realiza algum cálculo, algum procedimento aqui, isso é executado lá no servidor. Tá? E aí, somente o resultado vem de lá para cá. Você não Entendi. precisa baixar. Você não baixa os dados. E esse Aqui, Data ó. Warehouse está disponível. Você é da SAF, né? Isso. Isso. Sou da SAP. Então, esses dados estão disponíveis para você lá. O Data Warehouse está lá. Não precisa baixar ele localmente. Acho que essa é a melhor forma até para atualização, né? Se tu baixa na máquina e tem que ficar baixando a atualização, se tu conecta direto Sim. no banco para atualização, ele faz sozinho, né? Claro. Boa. Aí essa opção, inclusive, ela está disponível aqui, ó, quando a gente vai conectar, só para tirar a dúvida, né? Então, obter dados, por exemplo, no banco de dados do SQL Server, quero fazer uma conexão. Aqui, ó, modo de conectividade de dados, tá? Import ou Direct Query, para fazer a consulta no servidor. Agora vamos lá. Então a gente já matou aqui uma parte que é tirar esses símbolos aqui. Normalmente a gente não quer essas medidas implícitas, pelo menos não onde não faça sentido. Não faz sentido tomar os números do contrato, né? O código do Mas contrato. tem coisa que ele pode facilitar para a gente. Por exemplo, o contrato NK, tudo que for NK aqui significa Natural Key, uma chave natural. Então é algo que vai diferenciar um contrato do outro. Uma outra forma seria combinar ali o número da inscrição com o número do contrato, para você ter um contrato único no seu grupo. Né? Então, quando eu pego o código do contrato aqui e trago para cá, ele me trouxe todos os contratos. Mas aqui até faz sentido, por exemplo, eu contar esses contratos, porque eu quero visualizar o total de contratos que eu tenho por município, certo? Então, uma opção seria a gente criar uma medida para isso. Samar, só para todo mundo ficar na mesma página, você está criando que exemplo? Um exemplo onde você mostra contratos por município, é isso? Isso. Tá. Então, por exemplo, eu selecionei contrato número e trouxe para cá, como ele não está resumindo, ele está mostrando para mim todos os números de contratos, ou todos os códigos de contratos. Está aqui. Mas eu não quero isso agora, eu quero realmente contar. Então, eu posso fazer isso via código, daqui a pouco eu mostro para vocês, ou de forma mais simples. Porque eu posso selecionar essa coluna aqui e falar assim que eu quero resumir aqui, ó. Quero fazer uma contagem. Melhor ainda, eu posso fazer uma contagem distinta. Então, por exemplo, aquele contrato que tem código 1, ele aparece 10 vezes, ele é contado apenas uma única vez. Samar, como que o contrato 1 aparece 10 vezes? Ora, na nossa tabela fato, nós temos parcelas, correto? Então, se eu contratei o plano a 12 meses, eu tenho lá, por exemplo, 12 linhas onde eu apareço. Meu contrato número 1 aparece 12 vezes lá. Eu não quero contar 12 vezes. Então, eu posso trazer para cá, ó, como contagem distinta. E aí eu trago o contrato para cá. Opa. Contrato MK e contagem distinta. Deixa eu trazer aqui para um cartão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Cartão. Tem que ver também, né, o gráfico, o tipo de gráfico que a gente vai utilizar. Cadê o card aqui? Aqui embaixo. Cartão. E o contrato. Contrato NK. Engraçado que ele não fez a contagem, né? Por que não? Salvar aqui. Ele não está salvando aqui, ó. Não ficou o símbolozinho. Vamos vir por aqui, ó. Então, vamos lá. Contrato NK. Para contagem distinta. Por que que não? Suemar? Oi? Boa tarde. Tenta usar o outro estilo de cartão, ó. O anterior. Isso, o primeiro lá, o primeiro.
Não, daquela coluna lá Só que você novo, tava, né? o primeiro. Isso, 1, 2, 3 aqui, ó. Não, aí é segmentação de dados. O primeiro. Nessa coluna, o primeiro à esquerda. Ok. Isso, tenta aí. Trato número. Cá. Pronto. Aqui ele está trazendo o primeiro, eu já sei por que ele não está contando, porque porque é uma coluna do tipo texto. Ah, tá. É por isso que ele não está fazendo a contagem. Então ele traz o primeiro ali. Acabei dando um exemplo que, vamos fazer aqui pelo número, ó. Contrato o número, né? Aí eu quero o resumo, a contagem distinta. Ó. Eu trago para cá, ainda não, né? Esse contrato número está como texto. Ó. Deixa eu pegar uma. A inscrição é número, seu Marcos. A inscrição, né? Contrato número é Não é. texto. Acabei esquecendo disso. Não tem como ele contar, né? Agora sim. Eu não tenho garantia aqui que toda inscrição é única, né? Porque tem que fazer junto com o número também, mas é somente um exemplo para a gente. Então, tem 43 mil contratos nessa parte dos dados que a gente está utilizando. Tá? A gente quer visualizar isso por uma tabela de dimensão. Então, poderia ser, por exemplo, o plano ou a empresa. Vamos pegar por plano aqui, tá? Eu trago eu expando a minha tabela, e aí eu posso visualizar lá pelo nome do plano, pela empresa, pelo CNPJ. Deixa eu trazer o nome do plano para cá. Ó. Agora começa a ficar mais interessante, né? Veja que a gente pode facilmente fazer alterações nesse visual aqui. Primeiro, eu posso configurar o nome do campo que eu estou utilizando. Por que está nome? Né? Porque na tabela plano, a coluna nome se refere ao nome do plano. Mas se não fica claro aqui, eu posso simplesmente colocar plano. Veja que ele já alterou, inclusive, aqui em cima. Aqui eu posso alterar também. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de contratos. Então, agora ficou quantidade de contratos por plano. Outras formatações podem ser realizadas nesse painel aqui. Então, veja que eu tenho vários painéis, um deles é esse painel para a gente fazer formatações. Por exemplo, a gente pode visualizar aqui no eixo Y, se nós queremos que sejam exibidos os valores. Claro que nós queremos, porque os valores do eixo Y aqui são os nomes de plano, não faz sentido ocultar. Mas se já está claro para mim, eu posso tirar, por exemplo, o título. Plano não faz sentido aqui, porque eu já sei que Esmeralda, por exemplo, é um plano. Tirei aqui. Tá? Veja que eu não vou ficar indo opção por opção aqui para vocês, porque a maioria das coisas é meio que autoexplicativa, ou então a gente pode simplesmente testar, né? Muda e ver o que acontece. No eixo Y, mesma coisa. Eu posso, se eu já tenho quantidade de contratos aqui no título do plano, eu posso removê-lo aqui. Então, tirei. Tá? Eu quero essas linhas de grade vertical, tá vendo? Com cinzinho aqui, ó, né? Para facilitar a orientação. Posso tirar, posso mudar a cor, posso mudar o estilo da linha. Enfim, são formatações que nós podemos realizar. A cor, nós podemos alterar manualmente. Então, por exemplo, deixei laranja para seguir, por exemplo, a cor da minha empresa. Ou nós podemos também escrever código que vai formatar essas cores de acordo com alguma lógica. Por exemplo, eu tenho 3 planos e todo mundo sabe que esses planos têm cores diferentes. Então, faz sentido. Não é simplesmente deixar cada barra dessa com uma cor. Tem que ser quando faz sentido. Né? Categoria de produtos acaba tendo muito disso, geralmente, no mercado. Rótulos de dados. Olha que opção interessante. Eu posso simplesmente clicar aqui e agora apareceu esses valores aqui. Posso expandir e posso realizar outras operações, por exemplo, mostrando o valor, tirando o valor ou formatando esse valor. Posso aumentar, posso diminuir a fonte, posso formatar, por exemplo, eu quero exibir unidades, nenhum. Então, agora eu tenho o valor normal, sem o 1000 ali, né, sem quebrar. Se tiver casas decimais, a gente pode colocar 0 aqui, no caso não tem, porque é número inteiro, né? Não tem um contrato e meio.
mas nós poderíamos tirar aqui. Enfim. Agora, linhas de referência, ó, posso criar uma linha para mostrar qual que seria a média, para saber se um plano específico está acima da média de todas as outras empresas ou não. Então, ó, vou adicionar uma linha, tá vendo aqui? Posso adicionar várias. Qual que vai ser essa linha? Essa linha vai ser uma linha média. Qual a cor dessa linha? Então, se eu somar todos os meus planos, porque tem planos aqui, ó, bastante planos com menos de 50 contratos. Então, eu sei, por exemplo, aqueles que estão acima ou abaixo da média, né? Claro que isso tem que fazer sentido. Posso utilizar mediana também, outros cálculos estatísticos, inclusive cálculos que nós mesmos podemos escrever. Agora, tá tranquilo até aí? Depois que a gente definiu um estilo, Suemar, é possível replicar esse mesmo estilo para outros gráficos, sem precisar ficar toda vez alterando cor, alterando número e assim por diante? É sim, Fábio, porque você tem algo chamado... Cadê aqui? Ele fica um painel o pincel de formatação aqui, ó. Quando você seleciona, geralmente igual tem na ferramenta no Office, né? Você seleciona o pincel, e aí você vai no seu outro visual e clica em cima dele. Aí aquela formatação ali é aplicada em cima daquele outro visual. Bacana. Uma outra coisa também são os temas, tá? Então, a gente pode aqui, sempre me perco, cadê? A gente tem uma parte de temas. Modelagem, exibição. Aqui, ó. Tá? Que, no caso, a gente está utilizando esse tema aqui. Tá? Mas tem outros já disponíveis. E você pode, com base no tema atual, personalizar o tema. Então, eu quero definir que eu vou utilizar tais cores. Quando for negativo, positivo, eu vou utilizar outras cores, né? Isso vai gerar um arquivinho, né? Um arquivinho JSON. E você pode, em um outro projeto, importar esse arquivinho para ter já as mesmas cores sendo utilizadas em vários projetos. Tá bem? Tá ótimo, obrigado. Aqui, ó, a gente pode ter hierarquia também, né? Lembra? Então, eu tenho o plano, mas antes do plano, um nível acima, eu tenho a empresa, o CNPJ, na qual aquele plano está vinculado, né? Então, eu posso trazer a empresa para cá, para o gráfico. O que eu fiz agora? Vamos visualizar aqui, ó. Eu adicionei empresa para a legenda, não quero. Eu quero trazer aqui, ó, no eixo Y. Então, primeiro eu tenho a empresa e depois eu tenho o plano. Por que ficou dessa forma aqui? Porque no caso específico dessa organização, tem somente uma empresa hoje, pelo menos com os dados que nós estamos trabalhando. Senão apareceria vários. E aí eu posso navegar nos níveis. Então agora eu expandi dentro daquela empresa específica, qual o número de contratos que eu tenho por plano. Tá bem? Vamos criar, por exemplo, esse mesmo total de contratos por, sei lá, por gênero. Qual visual poderia utilizar aqui? No caso, como gênero a gente tem, geralmente é masculino, feminino, tem a opção de outros também, e tem um nulo, que é quando a empresa não envia valor para o gênero. Tá? Então, eu posso utilizar um gráfico de pizza ou de rosca. Né? O pessoal geralmente não gosta muito, mas quando nós temos poucos valores, isso pode fazer sentido, né? Não faria aqui na questão do plano, né? Porque, ó, somente para vocês verem o que eu estou falando, se eu tenho plano aqui, então estou selecionado esse gráfico de barras aqui, e eu mudo para pizza, olha lá, não tiro um insight nenhum daqui, correto? Agora, se eu tenho 2 ou 3 valores diferentes, isso é razoável até. Então, o que eu posso fazer? Ó, tenho o meu gráfico aqui. Qual a informação que eu quero? Eu quero o total de contratos. Então, vou lá na minha Fato Contratos, pego lá o contrato número que a gente selecionou, né? Pego o meu contrato número, trago para cá. Esse é o que é texto? Não, né? Esqueci. Esse é o contrato inscrição, que é número. Contrato inscrição.
Isso. Então, eu trago o contrato de inscrição para cá, ó, e ele falou, ó, você tem os mesmos 43 mil, que a gente já sabe, 100%. Qual segmentação você quer aplicar? Aí a gente arrasta aqui para a legenda. Então, o titular, ele é uma dimensão. Nós podemos segmentar os contratos por informações do titular. Então, eu tenho aqui, ó, DIN titular. Aqui, ó. Quero segmentar pelo nome? Não faz sentido, né? Por gênero. Então, vou trazer para cá ou arrasto para cá, para a legenda. Tá vendo? Então, eu já visualizo aqui que a maioria dos meus clientes são mulheres. Tá? Cerca de 70%. Tá bom isso daqui? Não. Como que a gente pode melhorar um pouco esse gráfico? Deixa eu colocar aqui até numa outra aba. Isso a gente pode utilizar também, tá? Às vezes você tem um relatório financeiro que você tem 5, 6 páginas nele, tá? Vou trazer aqui só para não ficar muito poluído. Que alterações a gente poderia realizar aqui? Uma delas seria mudar a cor, porque o azul aqui, escuro com claro, talvez não faça muito sentido. Tá? Então, ó, selecionei o visual e tem aquele mesmo painel de formatação. Posso vir aqui em fatias, ó, e se for feminino, eu vou colocar aqui vermelho, por exemplo. Se for masculino, vou colocar esse azul aqui, ó. E aí, se for nulo, eu vou colocar, deixa eu ver, amarelo. Que não está aparecendo aqui, mas é algo que fica aqui no meio, aqui, ó, tá vendo? 0,02% desses dados estão nulos. A gente até poderia tirar também, né? Acaba não fazendo sentido, só está poluindo aqui. Você pode clicar, deixa eu ver se é aqui. Você pode selecionar uma parte e remover esses dados do nosso visual por aqui, ou aplicando filtros, ó. Meu painel de filtros. Então, um filtro, quando eu aplico, eu posso aplicar apenas aquele visual, eu posso aplicar a todos os visuais que estão nesta página, ou eu posso aplicar a todas as páginas do meu projeto. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira aplicar esse filtro somente nesse gráfico aqui. Então, o mesmo gênero que eu tenho, eu trago para cá, ó, filtrar neste visual. Eu nem preciso, porque como eu já estou utilizando ele, já aparece aqui para mim. Posso expandir aqui, ó. E eu falo que eu quero somente masculino e feminino. Tá vendo? Sumiu até o outro aqui, né? Aí, além da cor, o que a gente poderia fazer aqui? Por exemplo, eu poderia mudar o texto, colocar o acento aqui, poderia deixar somente o percentual, ou colocar o nome da própria categoria aqui na fatia. E aí eu posso eliminar essa questão da legenda aqui. Vamos lá, ó, conteúdo do rótulo, tá vendo? Somente o valor dos dados? Ou você quer somente o percentual? Ó. Ou quero a categoria e o percentual, tá vendo? Se eu deixo desse jeito, igual eu falei para vocês, né? Eu posso ir na legenda aqui, ó, e desligá-la. Não pode fazer mais sentido, tá? Então, tem vários aspectos, né? Você está lidando com o desenvolvimento de um relatório, e tem um dos aspectos que é bastante importante, que é a parte visual dele. Então, algumas guias, algumas boas práticas que você consegue seguir para deixar esse relatório de uma forma mais amigável para o usuário. Por exemplo, a parte de alinhamento, a parte de respiro, né? Deixar um gráfico com espaço entre o outro, esse espaço tem que ser sempre o mesmo, a parte de contraste. Tem usuário, por exemplo, que tem problema de visão e não faz distinção entre determinadas cores, e assim por diante. Se eu trazer esse relatório para cá, somente para mostrar para vocês, deixa eu voltar ele para cá, esse visual que a gente criou aqui, tá? Veja que eles são interativos, ó. Então, quando eu... Não está bonito aqui, tá? Mas a gente está focando em outras funcionalidades. Veja que quando eu clico em esmeralda aqui, esse valor mudou. Tá? Porque agora ele está realçando o quê? Somente os valores do plano esmeralda. Só que vocês acham que é simples para o usuário identificar aqui qual que foi o valor ou não? Esse tipo de realce que ele está fazendo aqui, eu geralmente não gosto dele, eu prefiro a filtragem. Então, eu quero visualizar somente o gráfico da forma como nós estávamos visualizando,
com os dados da categoria que eu selecionei. Eu não quero que faça esse realce aqui. Da mesma forma, quando eu clico aqui, ó, masculino, eu estou visualizando somente o realçado aqui. Isso é facilmente alterável, clicando aqui, ó, a gente pode vir em arquivo, opções e configurações, ó, opções, e aqui a gente pode fazer alterações para todos os projetos nossos, inclusive os futuros, e aqui a gente pode fazer alterações somente para esse arquivo atual. Então, por exemplo, cadê? Carregamento de dados, a gente tem... Carregamento? Não. É em configuração do relatório lá, Samar. Configurações do relatório. Aqui. Isso. A gente tem alterar a interação visual padrão de realce cruzado para filtragem cruzada. Eu dei um OK e agora está mais próximo do que eu falei para vocês. Ó. Então, eu mudo um plano, tá vendo que ele muda o valor lá. Se eu clico aqui, ó, em um trecho, em um gênero, no caso, lá na esquerda é alterado também. Se eu não quero que a manipulação em um gráfico altere outro, eu tenho uma opção aqui onde eu posso realizar essa configuração. O que afeta o que. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que mais que eu poderia fazer aqui? O filtro, né? Teve até um colega que sugeriu ali de utilizar, falou assim, ó, você está passando em cima da segmentação, não é? É o cartão, né? Obrigado, viu? Vamos supor que a gente queira aplicar um filtro aqui. Então, a gente tem um visual aqui, que é esse aqui, ó, que tem um funil, né, uma segmentação de dados, ó. Então, posso trazer para cá. Geralmente, esses visuais de segmentação, eles ficam no topo da página, não. Vai para cá. E aí, agora eu vou escolher o que eu quero filtrar. Por exemplo, vamos supor que eu queira filtrar pelo município, ou pela UF e o município. Ora, o UF e o município não são fatos. Eles estão na tabela de menção, no caso do titular do plano. Então, eu posso trazer o F para cá, ó, tá vendo? Dentro da TIM titular, eu seleciono o F e arrasto para o meu filtro. Tá? Aquele N ali é porque a gente tem contratos que não estão em nenhum dos 20 dos estados brasileiros. O que eu posso fazer aqui? Eu posso alterar esse visual para uma lista. Então, selecionei aqui, posso vir aqui no meu painel de formatação, configurações da segmentação, ó. E aqui em lista, eu posso colocar para suspenso, por exemplo. Olha como é que já alterou, ficou assim. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, eu posso selecionar várias UFs? Posso, né? Não tem problema nenhum eu querer visualizar os clientes de Goiás e do Maranhão. Tudo bem? Mas tem muitas coisas que não faz sentido. Então, talvez eu queira obrigar com que o usuário escolha apenas uma única opção. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em opções, em seleção, ó, e seleção única eu posso ativar isso. Veja que já mudou, né? Ficou uma bolinha, antes era um quadradinho, né? Então, quando eu altero para DF agora, eu já não tenho mais a opção de selecionar outro UF. Se eu selecionar, eu perco o anterior. Tá? A outra opção aqui seria bloco, mas isso geralmente quando nós temos menos opções, né? 3 ou 4 opções, aí você pode deixar visível. Dessa forma aqui, acaba não fazendo sentido também. Então, deixa uma lista aqui, ou suspenso. Então, ora, aplicamos um filtro. Tudo certo aí? Ô, Sulemar, eu não sei se fiquei só eu com essa dúvida, mas a hora que tu tiver um tempinho, eu gostaria que tu repetisse quando tu trouxe os relatórios aqui para dentro do Power BI, lá do banco de dados. Na hora que der um tempo, não quero te cortar agora, mas não. Só repetir essa operação. A gente repaz. Os dados, como é que acessa os dados, né? Aqui, ó, eu posso clicar em obter dados, tá vendo? Ele fala, olha, seus dados você quer obter a partir de qual conector, né? Então, a gente pode vir conectar com uma planilha do Excel, conectar com um banco de dados, no caso, que foi o que a gente fez. E aí eu selecionei essa opção. Ensina um exemplo específico do nosso Data Warehouse.
Cliquei em banco de dados do SQL Server. Tá? Coloquei o endereço IP do servidor. Foi esse aqui. Coloquei o nome do banco de dados, que é Data Science. Cliquei em OK. Aí ele vai abrir uma janela que vai mostrar a estrutura que nós temos aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu selecionar DIN calendário, DIN independente, DIN empresa, ó, DIN fidelidade, e clicar aqui em carregar. Só isso. Aí você pega as tabelas que te interessam e trazem, viu, Gilberto? Que são as que começam com DIN ou com fato, tá? Tem outras tabelas aqui que Ó, tá vendo? tabelas utilizadas para gerar o... Aí, ó, tabela de plano, os nomes dos titulares, Uhum. uma tabela para os vendedores, tem tudo aí. Acho que vale a pena, né, Fábio, dar uma corrida aí? Tem o nome. Para ele não ficar só no exemplo, ó. Eu só não vou carregar de novo, porque eu já carreguei, né? Tá, não, claro. Mas, Gilberto, você conseguiu entender o porquê a tabela DIN e porquê a tabela fato? Sim. Ah, maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte de como acessar os dados, pessoal? Essa dúvida foi importante, porque esse negócio que o Suemar está ensinando aí de montar os gráficos, relatório e tal, é gostoso, mas sem acessar o dado não dá para chegar nessa parte. Tá todo mundo tranquilo, tá ótimo. O seu Marco, como que você conseguiu fazer ele ficar como se fosse um suspenso ali? Aqui? Isso. Tá. Selecionando o visual, que no caso é esse tipo de visual aqui, né? Segmentação de dados. Você vai clicar aqui em formato, né? Configurações da segmentação e o estilo você vai marcar como suspenso. Porque por padrão acho que é lista vertical. Mas tem algum campo que você vai aparecer esses ícones à direita aí? Aqui? Uhum. Não, numa atualização de uns acho que um ano atrás, mais ou menos, isso começou a aparecer. Tá? Então, talvez, não sei se é o seu caso, se você tiver com uma versão muito antiga, ele não vai aparecer. A outra opção seria, aqui em opções e configurações, ó, geralmente você tem opções que não estão habilitadas por padrão, configurações do relatório. E aí você pode habilitar, de repente, alguma dessas opções pode aparecer para você, para ele começar a aparecer. Então, se eu tenho uma versão, vamos supor que esse recurso foi lançado em novembro de 2023, e você está com a ferramenta de dezembro de 2023, ou seja, um mês depois, aí talvez vocês tenham que simplesmente marcar essa opção aqui, porque é um recurso novo. Aí o usuário tem que marcar, habilitar, para passar a utilizar. Eles falam que está em public, né, em preview. Aí depois não, depois que isso já foi testado, isso passa a ser automático. Entendi. Vou fuçar aqui. Obrigadão, viu? De nada. Vamos, o que a gente pode fazer agora é trabalhar com aquela questão de valores, né? E visualizar também essas informações por tempo. Aí a gente pode fazer comparações com períodos e esse tipo de coisa. Geralmente acaba sendo muito utilizado para análise, né? Pode ser? Então, o que a gente criou até agora, que a gente está visualizando, são a quantidade de planos. Agora, ao invés de utilizar aquele recurso de medida implícita, que a gente utilizou até agora, eu vou mostrar para vocês que a gente pode criar código para gerar esses cálculos. A linguagem que é utilizada é uma linguagem chamada DAX, tá? Só que se você trabalha com Excel, não é muito diferente. Na verdade, é a mesma linguagem do Excel, né? Então, você vai ter familiaridade com essas funções. Então, como que eu faço um if, por exemplo, para fazer uma formatação condicional? A única diferença é que lá no Excel a gente tem o conceito de células, que a gente não tem aqui, tá? Mesmo quando a gente está trabalhando com um visual do tipo tabela, do tipo matriz. Tá? Não tem aqui, por exemplo, B1 e A1, tá? Para fazer o cálculo. Um pouquinho diferente. Vamos criar uma medida, então, um cálculo que a gente pode
reaproveitar depois e outras pessoas podem utilizar também. Qual que é a forma mais fácil de fazer? Uma soma. Como que seria uma soma? Ora, eu venho aqui na minha Fato Contratos, ó, e eu clico aqui nesses 3 pontinhos e falo que eu quero criar uma nova medida, um novo cálculo. Então, é um modelo semântico, a gente está alterando esse modelo para adaptar para a nossa realidade. Eu vou colocar aqui, ó, total de parcelas. Valor cobrado, tá? Vou colocar assim. Porque não significa que está pago ou não. Então, o valor cobrado vai ser quem? Vai ser uma soma, ó. Praticamente igual ao Excel, né? Uma soma de quem? Lá na minha tabela Fato Contratos, ó, eu tenho uma coluna chamada parcela valor. Parcela valor. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para ele completar, para vocês visualizarem. Parcela valor. Novamente, não gostei desse nome. Altera. O modelo semântico é seu. Tá bem? Dei um Enter aqui e aparentemente não aconteceu nada. Só que se a gente visualizar aqui na nossa tabela Fato Contratos, eu tenho aqui valor cobrado. Veja que aparece como uma calculadora aqui do lado, né? Que é um cálculo que a gente criou. É uma medida. Essa medida, ela só é utilizada, só é processado quando a gente utiliza ela em um gráfico. Então não ficou nada processado aqui. Se tivesse bilhões de linhas que fosse demorar esse cálculo, um cálculo complexo, somente a gente escrevendo código não acontece nada. Ele gravou somente o código ali em memória. Quando a gente for utilizar isso, aí ele vai executar esse código. Tá bem? É diferente de um outro recurso que a gente tem de colunas calculadas. E aí esses dados ficam pré-processados. São 2 abordagens diferentes, cada um com pró e contra. Em geral, se for possível, utiliza medidas que a gente tem mais vantagens do que desvantagens. Então, uma vez que eu criei esse cálculo, eu posso simplesmente selecioná-lo, o valor cobrado, e trazer para cá. Então, eu já tive cobrado, em todo o período, 29.800.000. Não significa que está pago. Eu posso ter parcela futura aqui, não fiz nenhum tipo de filtro. O cara assinou um contrato hoje, gerou 60 parcelas futuras. Isso não está devido. Tá? São lógicas depois que a gente pode criar em outros cálculos. Ótimo. Como que eu visualizo isso por tempo? Ora, a gente disponibiliza para vocês, mas vocês também podem criar a chamada tabela calendário. O que é uma tabela calendário? Vamos olhar aqui, ó. Selecionei o meu modelo, vim aqui em DIN calendário, e eu visualizo que cada linha dessa tabela é um dia. Só isso. É um dia. Tenho outras colunas, porque eu posso querer segmentar essas informações por outras colunas, essa informação de dia. Então, eu quero total por ano, quero total por mês. Ora, dia 22 de janeiro é o único nessa tabela. Qual que é o trimestre? É 1. Então, se eu quiser segmentar por essa coluna, eu posso. Qual que é a semana no mês? É 4. Se eu quiser visualizar a informação por semana do mês, eu tenho, tá? Tudo isso é disponibilizado para vocês. Ó. Então, agora basta a gente utilizar, ó. Vou trazer para cá, e quando a gente vai fazer visuais que envolvem tempo, geralmente nós utilizamos o gráfico de linha. Ó. Então, vou selecionar essa informação num gráfico de linha. Samar, não ficou legal, porque basicamente eu tenho somente um ponto de dados, e quando eu coloco o mouse em cima, ele me dá aquele valor de 29 milhões. Mas por que isso? Porque no nosso visual aqui, a gente não colocou a informação do eixo X. Ora, se eu quero isso por ano, eu vou lá na minha tabela calendário, pego o ano e trago para cá. Ora, ficou melhor agora, né? Ora, já tenho aqui algumas informações. Teve um pico aqui em 2016, depois isso diminuiu. Né? Quem for da empresa aí, não fique preocupado. Novamente, eu peguei somente uma amostra desses dados para não ficar mostrando a informação real de vocês na apresentação, tá? Então, pode não fazer, aliás, não vai fazer sentido os gráficos que estão sendo mostrados aqui, mas o conceito de criação do relatório é o mesmo, tá? Em gráficos reais, a gente sabe que tem muito problema em relação à pandemia, às vezes tem picos, né? Tem diminuição, aumento de inadimplência, esse tipo de coisa. O que mais que eu poderia fazer aqui? Olha que interessante. Eu posso colocar aqui por plano, não posso visualizar o valor cobrado por plano?
É aquela mesma situação lá. Então, DIN plano. DIN plano, cadê? Tá aqui. Eu tenho o nome do plano e eu arrasto para cá, ó. Isso fica legal? Errado não tá, né? Mas o usuário não vai ficar contente com isso. Por exemplo, por que tá essa linha aqui, ó? Significa que eu tenho um plano aqui, que ele começou a ser cobrado, ou provavelmente ele foi criado, em 2020, em 2021. Então não tem histórico dele para trás, né? Quando isso acontece, a gente tem muita informação assim, a gente tem duas opções. A gente pode, por exemplo, visualizar os 3 maiores planos e todos os outros planos a gente engloba em um grupo chamado outros. Posso mostrar para vocês daqui a pouco como que faz isso. Uma outra opção seria utilizar esse múltiplos pequenos aqui, né? A tradução fica meio estranha, mas olha, eu posso pegar aqui o nome, que no caso é plano, somente para ficar claro que eu vou renomear para vocês, o plano, e posso trazer para múltiplos pequenos, ó. Então, agora eu consigo visualizar uma série temporal daquela por plano, tá bem? E, claro, você pode colocar o filtro ali da empresa para visualizar somente os planos de uma determinada empresa. E assim por diante, ó. O que mais? Se eu tiro o plano aqui, o que eu posso fazer de alterações aqui na minha série temporal? Ó? Eu posso colocar rótulo de dados, né? E aí, nesse rótulo de dados, geralmente não gosta, fica estranho, 0,82 milhões, né? Então, você pode fazer a configuração do valor aqui, se você quer utilizar casas decimais ou não. Que mais? A gente pode colocar os marcadores, ó, marcadores, então ele vai ficar a bolinha em cima de cada ano específico, para orientar o usuário na hora que a gente for selecionar aqui um determinado ponto de dados. E aí, novamente, alterar o título, tirar aqui os eixos, mudar a cor da série, mudar o ícone aqui do marcador, enfim. Mudar a borda, a grossura da linha, né? São várias opções aqui que acho que não faz sentido a gente ficar explorando uma a uma. Vocês conseguem fazer isso aí com os exemplos. Agora, legal. Só que, geralmente, quando você apresenta uma informação dessa... Deixa eu desligar o rótulo de dados aqui, porque ficou muita informação na tela. Geralmente, quando a gente apresenta uma informação dessa, a pessoa fala assim, beleza, mas qual que foi o percentual de variação em relação ao mesmo período do ano anterior? Né? Então, fica difícil, porque se eu estou olhando aqui por mês, deixa eu colocar por mês aqui, ó, de um calendário, eu vou expandir por mês. Vou trazer mês para cá, tá vendo? Então, agora tem hierarquia de ano e mês. O mês, ele está como número na nossa coluna. Então, a gente tem o nome do mês, ó. Nome do mês, tá vendo? Se eu trago uma informação dessa daqui, e tem como a gente fazer as configurações aqui, para não ficar poluído, tá? Mas vamos manter o foco aqui. Se eu faço a alteração, apresento esse visual, e a pessoa quer saber se o resultado que você teve em agosto de 2022... ele melhorou ou piorou em relação a agosto de 2021. Porque muitas vezes a gente faz a comparação com o ano anterior, com o período anterior, que seria o mês anterior. Aí é fácil, porque eu olho aqui, né? Mas tem questão de sazonalidade. Então, por exemplo, a maioria dos contratos eu assino em janeiro. Então, eu quero comparar com janeiro do mês passado, não com dezembro. Tá? Aí, isso é o que a gente chama de medidas de inteligência temporal. E utilizando o DAX aqui, a gente tem algumas funções que possibilitam a gente fazer isso até de forma bem simples, tá? Então, vamos mostrar para vocês. Para não ficar tão ruim a visualização aqui, ó, eu vou converter isso para uma matriz, tá? Então, eu tenho lá o ano e o mês. Outra coisa, olha lá o nosso modelo semântico, né? O que ele fez aqui? Eu utilizei uma coluna chamada nome do mês, e ele colocou isso de forma alfabética, né? Então, lá no nosso modelo semântico, lembra que a gente pode adicionar informações para o modelo, para a gente utilizar nos visuais. Uma delas é como ele deve ordenar o nome do mês, baseado em uma outra coluna, que é o número do mês. Tá? Olha só, então eu venho aqui em exibição do modelo, vou lá na minha tabela de calendário e seleciono aqui
o mês nome, tá vendo? Mês nome. E aqui eu coloco classificar coluna pelo mês, que é o número do mês. Só de fazer isso, eu espero, né, que tenha alterado aqui no visual já. Não, até que eu falei espero antes, né? Vou trazer mês para cá de novo. Então, de novo aqui. Mês nome, agora já está ordenado de forma correta. Só que a gente tinha colocado o ano antes, né? Então, eu vou trazer o ano para cá. Não quero somar o ano, né? Vou colocar como matriz aqui. Matriz. Pegar o ano, trago para cá. E aquela medida que a gente criou, que aqui em fato contratos, e a gente criou aqui esse valor cobrado, né? Agora eu posso expandir isso. Tá, mas como que a gente faz esses cálculos, então? A primeira coisa é que no projeto de vocês, eu já até sofri uma vez, porque eu não acabei esquecendo dessa parte. Essa tabela calendário, nossa, essa tabela DIN calendário, DIN é somente um nome, tá? Ela tem que passar por um processo de validação. Então, marcar como tabela de datas, e a coluna dessa tabela, onde cada valor é uma data específica, chama-se date key. Tá? Key aqui é sempre um padrão para chave, né? Mas vocês podem utilizar o padrão de vocês. Que validação eles vão fazer, por exemplo? Ele vai fazer, ora, num ano eu tenho que ter todos os valores entre o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Cada data pode aparecer somente uma única vez, e assim por diante. Então, ele valida isso, e agora a gente já pode começar a criar os nossos cálculos. Vamos lá. Se a gente quiser o mês anterior, para criar aqui, a gente tem que criar uma outra medida. Então, ó, fato contratos. Uma outra prática que o pessoal acaba utilizando. Tem muita gente que prefere deixar esses cálculos em uma estrutura à parte. Então, não é porque eu estou utilizando uma coluna da fato contratos no meu cálculo que eu preciso deixá-la aqui. Tá? Eu posso criar uma tabela nova somente para eu armazenar esses cálculos, que é a tabela de medidas que o pessoal fala. Então, eu posso vir aqui, ó, inserir não, página inicial, inserir dados, ó. Eu vou criar uma tabela aqui chamada medidas, ó. O pessoal deixa até com esse underline aqui para ela ficar aqui em cima, tá? Eu vou clicar em carregar, ele vai criar uma tabela com uma coluna, porque não tem como ter uma tabela sem nenhuma coluna, mas a gente pode ocultar essa coluna aqui. Então, agora em fato contratos, ó, eu posso vir aqui em valor cobrado, e eu falo aqui, ó, que a tabela inicial dela é medidas. Então, veja que ela já ficou aqui em cima. Se eu volto para a minha modelagem, ó, e seleciono a coluna aqui, eu posso ocultar, ó, essa coluna. Porque quem está desenvolvendo o relatório agora, não vai ver mais aquela coluna chamada coluna, embora ela tenha que existir para a tabela existir. Tá bem? Outra coisa interessante é a questão da organização, porque às vezes eu tenho 100 cálculos diferentes. Tá? Então, a gente pode organizar como se fossem pastas aqui. Ó. Por exemplo, aqui em valor cobrado, eu posso vir aqui em pasta de exibição e criar aqui, ó, financeiro. Então, todos os meus cálculos financeiros vão ficar dentro dessa pastinha, tá vendo? Pode criar até várias, por exemplo, financeiro barra, sei lá, barra parcelas. Na verdade, é barra ao contrário, né? Contra barra aqui. Olha lá. Então, ele criou parcelas dentro de financeiro, tá vendo? Você vai organizando da forma como quer. Só cuidado para não abusar disso daqui, depois fica difícil achar a medida. Eu vou deixar simplesmente financeiro aqui, ó. Ótimo. Então, agora eu preciso criar um outro cálculo aqui, que é o valor cobrado no período anterior. Vamos ver se isso é difícil, se não é difícil. Eu vou mostrar duas formas para vocês. Uma que foi criada alguns meses atrás, que são cálculos de visuais, e a outra forma mais tradicional, utilizando o DAX. Tá bom? Então, vamos começar pela mais difícil. Que não é tão difícil assim. Eu venho aqui em financeiro, quero criar uma nova medida. Eu vou chamar assim, ó, de valor calculado no mês, cobrado, né?
cobrado no mês anterior. Aí, eu não sei se vocês já utilizaram no Excel essa função chamada Calculate. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela é uma das funções, junto com a Calculate Table, que nos permite fazer alterações na forma como o cálculo é realizado. De forma mais técnica, alterações no nosso contexto de filtro. Então, eu quero calcular esse mesmo valor cobrado, mas em uma situação diferente. O que é essa situação diferente? Eu posso escrever aqui, ó, previous month, ou seja, mês anterior. E aí ele pede qual que é a nossa tabela calendário, que tem a coluna que representa a nossa data. Então, dia em calendário, em date key, ó, date key, data aqui. Só isso, fechei aqui, pronto. Novamente, né? Nada aconteceu, só que a medida ela foi criada aqui. Então, agora, eu posso trazer essa medida para cá. Ó. E aí, quando eu olho, por exemplo, aqui em março, e vejo 85 mil cobrado no mês anterior, é exatamente o mesmo valor que foi cobrado em fevereiro. Em fevereiro, que foi cobrado no mês anterior, 98 mil, é certinho que está aqui em janeiro, desculpa. Tá bem? Ora, se eu tenho, por exemplo, isso daqui, agora é fácil, por exemplo, calcular a variação absoluta. Então, eu posso vir aqui, uma nova medida. Então, valor cobrado, diferença absoluta, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor cobrado menos o valor cobrado no mês anterior. Posso pegar e arrastar para cá, e aí eu tenho, então, a diferença. Se eu pegar aqui 89 mil menos 77 mil, vai dar esses 12 mil aqui. Se eu quero a variação percentual, ó, tem aqui. Então, é o valor cobrado. Deixa eu aumentar aqui. Diferença percentual em relação ao mês anterior, né? Então, eu tenho que dividir. Uma função que divide. Quem que vai ser o meu numerador? A diferença entre o cobrado e o cobrado no mês anterior, né? O valor cobrado menos o valor cobrado no mês anterior. E quem que vai ser o meu denominador? O valor cobrado no mês anterior, não é isso? Isso aqui, ó, a gente pode colocar como percentual. Porque eu quero esse valor configurado como percentual. Aí eu trago para cá. Tá? Seu Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje a gente utiliza muito ajuda de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, para ajudar a gente nas tarefas do dia a dia. Se eu perguntasse para o ChatGPT para ele fazer essa fórmula, ele faria e eu poderia copiar e colar aqui dentro do Power BI somente para executar, ou ele teria que conhecer nosso modelo para fazer essa fórmula? Tem coisas que são tão comuns que geralmente ele vai te dar uma resposta com uma boa precisão, tá? Só que duas coisas. Primeiro, em relação ao contexto. Então, como muitas vezes ele precisa ter o contexto do nosso modelo, o nome das nossas colunas e assim por diante, para isso você tem o Copilot aqui, tá? Que é como se fosse, né, o ChatGPT, né, um LLM, que vai permitir a gente tentar escrever essas consultas de forma natural e ele converter isso para nós em código, tá? Aqui eu não estou logado, mas vocês podem depois fazer o login tudo certinho e conseguir utilizar isso daqui. Então, a gente poderia ali para ele calcular, por exemplo, o valor do mês atual sobre o valor do mês anterior. Provavelmente ele daria aquela linguagem DAX ali para mim utilizar dentro do meu modelo. Qual que é o meu medo em relação a isso, tá? O meu medo é que muitas vezes ele vai te dar um código que funciona, ou seja, não vai dar erro na hora que você colar esse código ali. Só que o resultado vai estar errado. Aí você fala assim, beleza, mas eu vou conferir algumas linhas, né? Mas de repente você conferiu numa situação em que deu certo o resultado, mas que em outra situação não dá certo. Então, um pouco de cuidado em relação a isso ainda, mas está melhorando bastante essa parte, tá? Dele escrever o código.
Tem uma outra também, que é um pouco mais simples, que é para você criar essa medida. Deixa eu ver aqui, ó. Novas medidas rápidas, tá vendo aqui, ó? Vamos criar daqui, ó. Eu posso vir aqui, selecionei medidas, novas medidas rápidas. Então, aqui tem algumas coisas já prontas, ó. Variação por categoria, média por categoria, mínimo, valor filtrado. Olha lá, alteração ano a ano, ou alteração mês a mês. Vamos ver se bate? Posso colocar a alteração mês a mês. Qual que é o valor base? Alteração mês a mês de que eu quero calcular? Olha, do valor cobrado. Aí ele fala assim, a sua tabela calendário é qual? Então, eu venho aqui em dia em calendário e arrasto a minha date aqui para cá. Aqui é o número de períodos, porque às vezes eu quero calcular a alteração varia mês a mês, a cada 2 meses. Então, por exemplo, março eu quero comparar com janeiro. Abril eu quero comparar com fevereiro. Então, essa é uma possibilidade. Geralmente, a gente quer só com um mês anterior, mas a gente pode configurar isso. Então, eu posso clicar aqui em adicionar. Ó. Vê que ele criou um código aqui. Esse MON aqui, né? Parece mãe, é month over month. Então, tem uma nomenclatura que é utilizada para esses cálculos de série temporal. Eu posso simplesmente agora arrastar isso aqui para minha tabela. Aqui. Então, é uma possibilidade também. Cadê? Está muito grande aqui, ó. Você vê, ó, e o que ele fez está batendo quando eu estou no nível de mês aqui. Mas quando a gente está olhando em nível de ano, ele está fazendo algo diferente. Porque quando eu estou expandindo aqui, ó, em 2013, talvez o que eu queira comparar seja não em relação a dezembro, mas em relação a todo o ano anterior, um período anterior. Então, aí são lógicas que a gente pode utilizar. Aí, uma outra forma mais simples de se trabalhar com isso são utilizando cálculos nos próprios visuais. Tá? Então, isso tem algumas vantagens que a gente não precisa escrever código. Deixa eu mostrar para vocês. Lembra que a gente tem o valor cobrado, e eu posso colocar isso como se fosse uma linha, um gráfico de linhas, tá? E eu quero visualizar isso por ano. Então, vou pegar ano e vou trazer aqui para o eixo. Esse gráfico aqui, ó. Tá? O que eu posso fazer agora? Agora, quando eu clico nesses 3 pontinhos aqui do meu gráfico, aparece uma opção, ó, novo cálculo do visual. Isso é relativamente novo, não sei se é 2, 3 meses atrás que começou a ter essa funcionalidade. Ó. E, por enquanto, eles estão dando alguns templates para a gente. Há algumas limitações ainda, mas, como disse, isso é relativamente novo. Com certeza eles vão melhorar isso. Então, por exemplo, qual que é o cálculo que você quer realizar aqui? Deixa eu só visualizar aqui que ele deveria aparecer as funções. Tá aqui, ó. Eu clico aqui. Então, vamos supor que eu queira visualizar a média móvel, né? Ficou bem famoso na época do Covid, que a gente via aqueles gráficos de média móvel quase que todos os dias. A média móvel é um cálculo relativamente, não vou dizer complexo, mas você tem que ter um conhecimento ali para você criar aquela medida, né? Essa janela. Eu vou selecionar aqui, ó, a média móvel. Você viu que ele completou com uma função, que é a função que eu tenho que utilizar, e eu preciso completar 2 coisas. Bom, qual que é o campo que eu quero calcular a média móvel e qual que vai ser o tamanho da janela. Então, o campo aqui está fácil. No caso, eu quero total cobrado. É isso, né? Total cobrado. Valor cobrado. Valor cobrado. E vamos calcular a média móvel baseada nos 3 últimos anos. Tudo bem? Então, nós conseguimos visualizar se o nosso valor cobrado no ano atual ele está maior ou menor do que a média móvel. Aqui, ó. Você vê que ele já criou esse cálculo aqui. Né? Ora, Semar, está 2033 aqui e 2033 aqui. Aqui é porque a gente tem, provavelmente, parcelas sem data de vencimento. Então, ele não identificou um ano. Mas esse não é o que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, em 2000, está igual os valores.
Ora, tá igual porque eu não tenho 1999, 1998 para fazer esse cálculo da média nova. Então, o valor é igual. Ah, não tá igual, né? 9.000. É. E ele usou aqui. Só tirar esse cara aqui. Deveria estar igual, acho, né? Tá aqui. Visual. Vou tentar de novo aqui. Moving average. Valor cobrado. Período de 3. Deixa eu ver. Vamos entender aqui. Vamos colocar o período de 1. Aqui eu não consigo ver como é que eu altero. Média móvel. Cobrado, período de 1. Vamos ver. Que vai ser ele mesmo, né? Eu não entendi aqui ainda, mas o 2000 deveria ser igual ao valor cobrado, porque eu não tenho anos anteriores. Tem que entender o que ele fez aqui. Mas, de qualquer forma, ó, veja que ele criou uma outra série aqui, né? Uma outra linha. Aí, como em 2016 eu tive um pico de valor cobrado, esse meu valor ficou acima da média móvel, que também cresceu, né? Depois essa média móvel ela vai cair lá na frente, porque eu tenho uma queda em 2017. Então, é uma forma como está começando agora, mas que a gente pode facilmente começar a criar esses cálculos. Por exemplo, contra o próximo, né, contra o primeiro. Isso tem que aumentar ainda, para a gente conseguir ter toda a flexibilidade que a gente tem lá, via código ainda. Tranquilo até aí? Uma outra coisa também, né? Acho que a gente tinha colocado lá nas coisas que a gente ia mostrar. Por exemplo, eu posso ter o meu valor cobrado e o meu valor cobrado no mês anterior. Cobrado. Quero isso como linha. E vou trazer o ano para cá. E aí, às vezes, você quer um outro cálculo. Pode ser, por exemplo, a quantidade de contratos ou alguma coisa assim. E aí eu vou colocar aqui, ó, o valor cobrado no mês anterior, ou diferença percentual aqui. Tá vendo? Só que aí eu estou trabalhando agora com 2 gráficos. E isso pode acabar ficando muito poluído. Então, uma opção que a gente tem também, e a gente pode facilmente utilizar isso, é configurar para que o usuário selecione qual que é o cálculo que ele quer colocar no gráfico. Como assim, né? Vamos aqui em modelagem, olha, eu tenho um novo parâmetro aqui, ó. Esse novo parâmetro vai ser um intervalo numérico, vai ser uma lista que a pessoa vai selecionar uma opção, ou vai ser baseado em campos que eu vou fornecer? Vai ser baseado em campos. Aí ele fala assim, qual que vai ser o nome da coluna que você vai criar na tabela? Vou chamar de medida selecionada, que foi a medida selecionada pelo usuário. E quais opções vão estar disponíveis nela? Olha, eu quero colocar aqui o valor cobrado, a diferença percentual, a diferença absoluta e o valor cobrado no mês anterior. Essas 4 opções, por exemplo. E aí a gente tem uma opção aqui, ó, adicionar segmentação a esta página, para automaticamente ele já colocar um filtro aqui para o usuário poder selecionar entre essas 4 opções. Então eu vou dar um criar aqui, e olha, já ficou aqui no relatório. Só que quando eu clicar aqui, não vai acontecer nada nesses gráficos, né? Porque embora eu tenha selecionado agora esse valor ou esse valor aqui, esses gráficos não têm nenhuma ligação. Esse está sendo utilizado sempre, esse está utilizando sempre o valor cobrado, e esse está utilizando sempre o valor cobrado, diferença absoluta. Então eu vou apagar esse, ó, e agora esse não vai utilizar mais valor cobrado. Ele tem que utilizar quem? Medida selecionada, que é a opção que o usuário selecionou aqui.
Eu posso até configurar novamente, né? Para ter apenas uma única opção, né? Seleção única. Como que eu posso fazer isso, então? Selecionei o meu gráfico aqui. Vou tirar aqui no eixo Y o valor cobrado. Ele vai ter criado uma tabela chamada medida selecionada, né? Eu deixei com um D no final aqui, não tem problema. E agora eu vou colocar isso aqui para o eixo Y. Então agora na hora que eu mudo aqui, ó, veja que o cálculo já mudou, né? A gente pode até fazer a formatação, colocar o rótulo de dados, né? Valores. Isso aqui. Geralmente isso aqui, né?